Olá, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo ao 17º episódio do podcast Mais que Finanças, o podcast em que a gente fala muito mais do que números. Nós falamos sobre comportamento financeiro. E hoje, em especial, um tema que me causa curiosidade até em mim, porque por vezes eu tenho este problema e por vezes eu me pego caindo nas mesmas armadilhas. Que armadilhas são essas? A armadilha do cérebro escasso. O que eu quero dizer com a armadilha do cérebro escasso? Cada pessoa, né, tem uma perspectiva em relação a dinheiro. E aí tem aquela velha coisa, né, que as pessoas falam, de perspectiva abundante, perspectiva escassa. Eu não vou entrar nesse mérito de mentalidade escassa, mentalidade abundante. Eu vou trazer efetivamente a teoria da escassez, que são inúmeros estudos que analisam pela perspectiva científica, embasada, inclusive, entendendo o que acontece no nosso cérebro, e no cérebro, no nosso, porque eu me coloco neste meio, né? No cérebro das pessoas que, por vezes, têm uma mentalidade escassa. E aí tu pode estar escutando e pensando assim, bom, então o tema de hoje é escassez, e como assim a Jéssica se considera escassa? Exatamente, eu sou uma pessoa que tenho uma mentalidade muito mais escassa do que abundante. E é isso que eu vou explicar neste episódio. O que é esta mentalidade de escassez? O que a ciência entende sobre isso? Por que ter uma mentalidade de escassez perpetua a escassez, né? Que são os ciclos da escassez. E como que nós podemos, a partir desse entendimento, ir corrigindo e melhorando a nossa percepção, a nossa relação com o dinheiro, entendendo todas essas perspectivas, inclusive neurobiológica, né? Entendendo as mudanças que essa perspectiva poderia causar no nosso cérebro. Então, esse é o nosso episódio número 17, falando sobre escassez. Se você ainda não me conhece, meu nome é Jéssica Câmpara, sou doutora em Finanças Comportamentais e toda terça-feira às 19 horas estamos aqui trazendo conteúdo científico de uma forma simplificada e aplicável às suas vidas. O objetivo final é que a gente consiga aí ter mais consciência financeira. Sem mais delongas, né, já dei a introdução, vamos entrar no assunto de hoje falando sobre escassez. Então, o que é escassez? A primeira coisa que a gente tem que entender é que nós somos guiados pela mentalidade de escassez. Se você for parar para pensar, a gente tem uma perspectiva, e isso depende, né, de um perfil para outro, mas nós temos uma perspectiva de olhar muito mais pelo que está faltando do que está sobrando. E aí isso é importante. O que eu vou falar aqui não é propriamente sobre a escassez absoluta, que é aquela escassez de falta de dinheiro, que eu realmente não tenho condições de me manter, eu não consigo atender o mínimo das minhas necessidades básicas. Então, isso é a escassez absoluta, que eles não conseguem ter o mínimo para sobreviver. Neste episódio, o meu foco não é esse público, tá? Não é discutir essas questões, nem discutir aquela pobreza ou escassez relativa, que é quando eu me sinto pobre em relação ao entorno. E aí a gente poderia entrar em outro tema, que é bens posicionais, consumo conspícuo, que é quando nós consumimos ou que nós nos comparamos com o ambiente que a gente vive. E aí nós achamos que nós vivemos melhor ou pior, a depender com quem a gente está se comparando. Não é nenhuma dessas duas perspectivas. A minha perspectiva aqui é a escassez subjetiva. O que é a escassez subjetiva? É exatamente esta sensação de que está faltando alguma coisa. Não é necessariamente a falta real ou a falta relativa. Pela tua perspectiva, tu ter o sentimento de que realmente está faltando algo, de que as tuas condições financeiras, elas não são suficientes para dar o conforto ou dar as condições às quais tu gostaria de viver. Então é como se a tua disponibilidade financeira, ela não fosse suficiente para arcar com as tuas necessidades. Esta é a ótica da escassez que eu vou trabalhar agora. E por que eu optei por trabalhar com essa ótica? Porque não tem a ver com quantidade de dinheiro essa ótica. Tem a ver com perspectiva, como tu te sente diante das condições que tu vive. E eu trago isso de forma muito prática. Eu tenho
vários clientes, e eu mesma me coloco, como eu disse, né, nessa perspectiva de que por vezes tenho uma mentalidade escassa. E posso garantir que não tem a ver com quantidade de dinheiro, mas sim com a sensação que nós temos diante da situação. Eu vou trazer um exemplo de 2 clientes, obviamente com nomes fictícios, que eles têm exatamente mentalidades opostas e com valores financeiros distintos, para provar que isso nada tem a ver com quantidade financeira. O primeiro cliente, eu vou dar um nome fictício de João, ele é uma pessoa que hoje em dia ele deve estar próximo aos 40 anos, 36, 38 por aí, não sei exatamente. Também não fico perguntando a idade dos clientes, né? Mas para dizer que ele não é um jovem de 20 anos, ele já é uma pessoa que viveu várias experiências. E ao longo da vida dele, as experiências foram muito mais de falta de recurso financeiro do que abundância de recurso. E aí aqui, sempre quando eu falar da falta, escassez e abundância, essa disponibilidade mais livre, eu não estou me referindo àquela discussão de eu tenho uma mentalidade abundante, eu tenho uma mentalidade escassa. Não, é perspectiva de sensação relacionada ao dinheiro, tá? Então, ele, no caso, viveu muito mais essa perspectiva de não ter recurso e quase de uma forma absoluta, ele realmente não tinha dinheiro, do que de uma ótica de sobra. E quando eu comecei a atender ele começou a me contar a história de vida dele e várias partes, várias fases da história de vida dele foram fases em que qualquer pessoa, ou boa parte das pessoas, sofreriam, né? Ele, por exemplo, trabalhava de uma forma que ele trabalhava 6 meses, ganhava um salário durante 6 meses, e nos próximos 5 meses, mais ou menos, ele ficava parado. Então, ele pegava essa renda desses 6 meses, gastava, né, nesses próximos 5, chegando próximo ao início do novo ciclo, ele estava completamente zerado. E nesse período em que ele não estava trabalhando, ele, por vezes, dormia na praia, numa barraca. E aí eu perguntava, tá, e como é que tu te sentia nesses momentos? Muito bem. Eu estava escolhendo viver aquilo. E eu me sentia livre. Eu me sentia bem. Aí eu lembro muitas pessoas que têm uma vida assim, que mochileiros, né, que gostam de botar uma mochila nas costas e sair viajar pelo mundo e que fazem isso com a escassez às vezes absoluta de recurso. E tu pergunta como que eles se sentem e eles dizem: eu me sinto muito bem, eu me sinto livre, eu gosto de viver assim. Eu gosto de ter esta liberdade, eu gosto de não ter amarras de coisas, eu gosto de ser assim. E aí, talvez tu olhe pela tua ótica e pense assim, nossa, se eu vivesse assim, eu ia ser alucinada, né? Como que alguém vive sem saber se no mês que vem vai ter recurso ou não? E eu sou essa pessoa. Se eu vivesse assim, eu acho que eu tinha um surocutico. Porque são pessoas que têm uma perspectiva diferente. E esse mesmo cliente, desde que nós começamos, hoje já fazem uns 2 anos que nós estamos juntos, hoje em dia ele deve ganhar o triplo, quádruplo, quíntuplo, sei lá eu quantas vezes mais do que ele ganhava quando nós começamos. E hoje, ganhando muito mais, a perspectiva dele disso é praticamente a mesma. Ele não é porque ele ganha mais que ele mudou a perspectiva, ele segue se sentindo abundante. Então, quando ele não tinha muito, ele se sentia abundante, quando ele tem muito, ele se sente abundante. Então, naturalmente, ele tem uma perspectiva que não é da escassez. E ele ganhava mal. Mal no sentido, ele viveu muito tempo com escassez absoluta, com falta de recurso. E mesmo assim, ele lidava bem com aquela situação. Agora, se tu pensar num outro contexto, eu tenho uma outra cliente que ela ganha. Eu vou falar o valor, não exatamente quanto ela ganha, mas um valor aproximado para te entender que não é que é um salário muito bom diante do contexto normal das pessoas. Ela ganha em torno de 50 mil, 45. E ela é completamente escassa. Muitas dívidas, vive uma vida que não tem condições de pagar, vive
achando que precisaria de mais para ela conseguir se sentir melhor. E aí isso é muito interessante, né? Porque eu já fiz aqui um episódio falando sobre se dinheiro compra ou não felicidade. E eu disse lá no episódio que quanto mais dinheiro se tem, menor é o afeto negativo. Ou seja, menor é a tua perspectiva, as tuas sensações negativas, né? Tua tristeza, teu medo, tua ansiedade. Entretanto, se a gente pega pessoas com um perfil que nem esse meu primeiro cliente, que, digamos, eu acho que eu dei o nome de José, né? Que ele já tem essa perspectiva mais abundante, menos escassa, ele vive bem. O que aconteceu? Com mais dinheiro, hoje, ele vive ainda melhor, mas ele já vivia bem. Diferente dessa pessoa que, mesmo tendo mais dinheiro, digamos que seja a Antônia, digamos que a Antônia, com mais dinheiro, ela nunca vai se sentir bem. Por quê? Porque ela tem esta escassez intrínseca a ela. É a pessoa, como eu dei o exemplo no início, que vai acordar da manhã achando que dormiu pouco, que vai para o trabalho achando que precisaria de uma outra ferramenta, que vai almoçar achando que poderia comer outra coisa, e assim sucessivamente. Então perceba que, e essa pessoa tem um salário de 45, 50 mil. No João, não sei, ele tinha um salário inicialmente que era, eu nem sei assim, mas devia ser 500, 600, 700 reais, não mais que isso. E ele vivia bem. Então percebe que não tem a ver com quantidade de dinheiro, mas tem a ver com a perspectiva que o teu olhar diante daquele contexto. Se o teu olhar diante daquele contexto for de falta, tu é escasso. Se o teu olhar diante da coisa for legal, que nem no caso dele, né? Eu sei que eu posso ter uma vida mais livre. Eu sei que eu não preciso ficar contando dinheiro para ver se vai dar para passar os próximos 5 meses. Se eu conseguir montar uma estrutura de vida que me liberte, eu vou me sentir ainda melhor. Por quê? Porque eu já tenho uma mentalidade boa nesse sentido. Eu não sou escasso. Então, o dinheiro, nesse sentido, só vai potencializar o que ele já tem de bom. Agora, aquelas pessoas que têm uma escassez intrínseca, mesmo que com muito dinheiro, elas vão seguir achando que é o próximo 1.000, o próximo 2.000, o próximo 1 milhão que vai mudar a vida delas. E aí elas têm um vazio tremendo. Então, a escassez que eu vou tratar aqui, e que eu já estou tratando, na verdade, né? Já falei, sei lá, 15 minutos, não tem a ver com quantidade de dinheiro. E eu tô falando isso porque, por vezes, a gente acha que tem e que a gente não precisa mudar porque realmente está faltando. E eu já fui essa pessoa. Quando eu vim para Floripa, nós passamos por uma reconstrução financeira. Eu vim para cá, eu tinha só a bolsa do doutorado, tinha que pagar aluguel, tinha que pagar comida, tinha que pagar tudo que todo mundo tem para pagar, né? Mas que, como eu morava num apartamento da nossa família, lá em Santa Maria, nós não tínhamos esses custos. Quando a gente veio para cá, eu tive que arcar com tudo isso. E não tinha emprego formal, tinha o doutorado, tinha a bolsa de doutorado. E esse era o nosso contexto de vida. Então, ali naquele momento, eu passei por uma escassez financeira, comparado com o que eu vivia antes. E essa escassez perpetuou em mim o que eu já tenho, que é um olhar de falta. Eu sou muito mais pessimista do que otimista. Eu sou muito mais crítica do que aquela que vai, uhul, vamos lá pra frente. Não, peraí, bota teu pezinho no chão e vamos ver a realidade, sabe? Eu sou muito mais assim. E estudando até mesmo para desenvolver, né, e construir a narrativa desse podcast, eu mesma me colocava em várias dessas situações e pensava assim, poxa, eu realmente tenho que melhorar também nisso aqui. Eu realmente tenho que mudar minha perspectiva e o meu olhar sobre isso. Depois vocês vão ver os experimentos que eu vou contar e que eu me vejo errando nesse sentido. Para ver que muitas vezes a mudança, ela não é simplesmente tu acessa aquele conhecimento e dali, de um dia para noite, tu mudou o teu mindset e tu virou uma outra pessoa. Sabe essa coisa? Mude seu mindset e melhore a sua vida para sempre, você vai ficar milionário e tal. Conversa fiada, balela.
A vida não muda assim, nós não mudamos assim. Então, o acesso a esse tipo de conhecimento é só a pontinha do iceberg que vai fazer com que, na construção, tijolinho por tijolinho, nós consigamos ir melhorando. E eu vou junto nesse tijolinho por tijolinho, para mostrar que não é sobre a quantidade de dinheiro, mas é sobre o nosso olhar para o que nos temos, o que nós já evoluímos e o que nós ainda queremos evoluir. Porque se nós tivermos uma mentalidade de escassez, se nós tivermos uma percepção de falta, que nem essa minha cliente, Antônia, que eu tô dando exemplo, né? Nome fictício, nós podemos ganhar 45, 50, 60, 100 mil e ainda assim nós vamos achar que tá pouco. Ontem mesmo me colocaram na caixinha, né? Perguntando sobre, Jéssica, mas quando tu acha que é válido a gente mudar de patamar de vida, né? No sentido de assim, eu vivo com 20%, 30%, 40% a menos da minha renda. Qual é o número correto para eu viver? E eu disse, não existe número correto para a gente viver. Porque tudo vai depender do quanto tu ganha. Se, quando eu vim para cá, eu gastava quase 100% do meu custo de vida, né? Minha renda comprometia quase 100%, hoje eu devo gastar em torno de 60% da minha renda, com despesas fixas. Portanto, o teu consumo, ele vai depender de quanto é a tua renda. E aí, se tu tiver uma perspectiva de escassez, tu sempre vai, na proporção que aumenta a tua renda, aumentar muito o teu custo. Porque aquilo tá faltando para ti. E aí tu vai lá e aumenta, tu vai lá e aumenta, tu vai lá e aumenta. E tá sempre faltando. Aí tu virou escrava do dinheiro. Portanto, tenhamos um olhar atento para isso, para entender que não tem a ver com quanto a gente ganha. Se hoje eu ganho 1.000, eu preciso corrigir esta minha perspectiva hoje, porque se eu não corrigir, eu posso estar ganhando 50, 100, 200 mil e ainda assim eu vou me manter escassa. E ainda assim eu posso entrar nesse looping, né, de repetição de padrão de escassez sem nem perceber. E isso me tornar uma pessoa que está sempre, sempre frustrada, porque está sempre esperando os próximos R$1.000 para corrigir a vida. E aí a gente nunca corrige. E o grande risco disso, além de viver frustrado, né? Porque ninguém merece uma pessoa estar sempre reclamando, porque pessoas que são escassas estão sempre reclamando na vida. E eu não estou dizendo de boca para fora, estou dizendo de vida própria. Eu tenho que estar me policiando. E aí eu fiz uma política comigo mesma, dizendo assim, pera, Jéssica, se tu reclamar, busca a solução. E o Guilherme é meu fiscal nisso, porque volta e meia eu ando insuportável reclamando. Aí ele me olha e diz assim, deu, né? Qual é a solução? E aí a gente vai mudando o looping disso. Por quê? Porque se nós entrarmos nesse looping, a teoria de escassez, que além, né, de trazer esse conceito que escassez não é absoluta, que a escassez por essa perspectiva é a falta que tu sente ter das necessidades que tu gostaria de atender. Então, isto é a ótica da teoria de escassez. Segundo esta teoria, tem mecanismos que fazem com que tu alimente essa escassez. É como se a tua mentalidade, a tua perspectiva de escassez, ela fosse um combustível para alimentar ainda mais essa escassez, que vai direcionar os teus pensamentos, direcionar as tuas decisões e direcionar o teu comportamento. Então, o fato de tu ter essa perspectiva, esse olhar sempre voltado para a falta, vai fazer com que tu perpetue esta falta. De que forma? Nos teus pensamentos, no teu comportamento e nas tuas decisões. Tu nem percebe, mas quando tu vê, tu perpetuou isso. E ela tem 3 perspectivas que ela discute dentro da teoria como um todo, para dizer como que nós perpetuamos essa escassez. E são 3 aspectos que a gente consegue perpetuar essa escassez. O primeiro deles é um afunilamento atencional que leva para o maior endividamento. O segundo é uma avaliação de trade-off. E o terceiro é uma perspectiva de antecipação de prazeres que tu ainda não tem para pagar. Dinheiro para pagar, né? Vamos com calma, vamos um por um, focando principalmente nesse primeiro. O afunilamento atencional e
o consequente endividamento. O que acontece? Ele explica, a teoria, né, de escassez explica que quando nós temos essa perspectiva de falta de atender às nossas necessidades, quando nós temos essa perspectiva, nós temos um afunilamento atencional. A teoria de escassez ela chama isso de túnel, mas eu prefiro fazer uma comparação com um funil. Pensa que quando tu vai colocar qualquer coisa num funil e tu tá usando o funil, lá em cima o funil tem uma boca maior e embaixo ele tem uma única saída. Então qualquer coisa que entrar em qualquer lugar desta boca grande vai sair na boca pequena. Então é um funil. Quando nós temos uma perspectiva de escassez, é como se tudo lá em cima entrasse e tudo fosse direcionado para o mesmo lugar que é para a perspectiva de escassez. Então, qualquer coisa que acontece na tua vida entra dentro disso, entra dentro desse funil e sai no mesmo buraquinho lá da escassez. E eles chamam isso de túnel, né? Que qualquer informação entra e vai para o túnel da escassez. Ou seja, para o funilzinho. Digamos que dentro do funil, aquele pedacinho ali que é pequenininho, digamos que seja o nosso túnel, para a gente usar uma palavra parecida com o que a teoria nos ensina. O que eles querem dizer com isso? Eles querem dizer que quando tu tem um problema financeiro, e pode ser um problema financeiro por que tu acha que tu tem esse problema financeiro e tu construir esse problema financeiro com dívida, por exemplo. Se tu tem, né, essa perspectiva, até porque na maior parte das vezes pessoas que têm essa sensação de escassez acabam gastando mais e tendo uma condição financeira que não é por vezes muito boa, que nem essa minha cliente que eu dei o exemplo, Antônia, digamos, né? Ela gastou muito mais do que podia, mesmo ganhando 45, 50 mil, se endividou e hoje ela tem problema financeiro real. Então, ela tinha disponibilidade de recurso, mas esses recursos eram aquém das necessidades dela e isso gerou problema financeiro. E isso não é só ela, eu tenho vários clientes médicos, por exemplo, com uma renda muito boa também, assim, 50, 60 mil, e com endividamento altíssimo. Então, isso é corriqueiro, tá? Não é uma coisa, meu Deus, isso acontece, não acontece, acontece. Se ela gasta tudo, ela entra dentro deste afunilamento atencional. As duas pessoas, tanto a pessoa que ganha R$1.000 quanto a que ganha 100 mil reais, se as duas entrarem nessa perspectiva de escassez e ultrapassarem as suas condições financeiras, as duas, qualquer informação que elas colocarem dentro, em cima do funil, vai sair no buraquinho da escassez. Vai ter este afunilamento atencional. É como se a tua atenção ela fosse fisgada, puxada para cair dentro do buraquinho da escassez. Vou trazer um exemplo que vai ficar mais fácil de nós entendermos isso. Primeiro um exemplo prático da vida real e depois eu vou trazer alguns experimentos que foram feitos que comprovam esse afunilamento atencional. No nosso dia a dia, digamos que tu tenha uma conta para pagar, digamos que tu tenha o aluguel para pagar e que as coisas no dia a dia vão acontecendo, te convidam para tomar um café, te convidam para ir para a praia, te convidam para comprar um livro, te convidam e qualquer coisa que aconteça, te convidam para, vamos pensar em planejar uma viagem, qualquer coisa que aconteça, tu pensa, meu aluguel, meu aluguel, meu aluguel, meu aluguel. Então, qualquer coisa que esteja acontecendo na tua vida, tu tá pensando no teu aluguel. Tu tem um afunilamento da tua atenção. Aí mesmo que as pessoas falem outras coisas, exemplo, e aí vamos sair do aluguel e vamos para o contexto como um todo. Digamos que tu é muito rígido na organização financeira, mas que tu acaba tendo um orçamento muito próximo do quanto tu ganha. Então tu gasta praticamente tudo que tu ganha. Então isso também faz ter um afunilamento atencional, porque tu não pode escorregar nenhum ponto. Aí a pessoa vai lá e te diz assim, vamos sair para jantar e eu vou te dar dinheiro. Isso foi um experimento, inclusive, que foi feito. Eles pegaram um grupo de pessoas e para um grupo de pessoas deram R$20 e para o outro grupo de pessoas deram R$100. E mandaram ir jantar. Aquele grupo que recebeu R$20,
eles olhavam muito mais no cardápio o preço das coisas do que o grupo que ganhou 100 reais. Porque eu tenho pouco dinheiro, então eu tenho que prestar atenção nisso. Então é como se, mesmo que a circunstância fosse, mas eu ganhei aquilo ali, então, né, tá tudo bem comer o que dá ali nos 20. Mas a restrição faz com que a minha atenção seja direcionada para o dinheiro. Então isso é o afunilamento atencional. É quando a tua atenção ela está direcionada para os recursos financeiros. E esse experimento, inclusive, eles colocaram aqueles coisinhos que conseguem ir avaliando onde é que teu olho tá olhando, sabe? E aí eles davam o formulário ali, o cardápio, e olhavam onde que o olho estava olhando. E eles viram que essas pessoas que tinham menor orçamento olhavam sempre para os números, para qual era o valor de cada prato. E as pessoas que tinham um orçamento abundante, né, um orçamento maior, elas não olhavam para o dinheiro. Então é muito interessante perceber o quanto restrição ou não orçamentária faz com que a tua atenção seja direcionada àquele fato. E isso é muito real. Como eu disse no início, eu tenho uma perspectiva muito mais escassez do que abundância, né? Quando a gente veio para Floripa, em que a gente viveu uma situação mais complicada no sentido de estar 100% ali do orçamento, por vezes a gente pensava assim, vamos na praia fim de semana. E agora eu tô abrindo meu coração de verdade, assim. Eu, por muitas vezes, disse não, porque eu ficava pensando que nós íamos gastar combustível. O que está acontecendo aqui? Uma situação completamente nada a ver com efetivamente as finanças, né? E que não me geraria um grande impacto, porque eu ir para a praia e gastar 10 reais não me geraria um impacto absurdo, mas o funil. Qualquer informação aqui virava escassez. Eu tinha este afunilamento atencional. E acabava que qualquer coisa fazia com que eu pensasse, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não tenho dinheiro. E isso perpetua essa escassez. E aí faz com que a gente tenha, inclusive, menor capacidade cognitiva, menor flexibilidade cognitiva, menor foco atencional, menor capacidade de tomar a boa decisão. Por quê? Porque a tua atenção está só focada ali naquele problema. Eu não tenho dinheiro, como é que eu vou ir na praia e gastar 10 reais de combustível? O certo seria, se eu não tenho condição de gastar 10 reais de combustível, eu não podia nem ter carro, né? Então, para ver como que realmente essas estruturas, quando nós temos esta escassez, essa percepção da escassez, tudo que acontece na vida direciona para o problema. Eu não tenho dinheiro, então eu não posso fazer. E o Kahneman, inclusive, no livro dele, né, O Rápido e Devagar, que eu já falei várias vezes aqui, ele fala sobre o fato de que essas pessoas que têm essa escassez, vivenciam essa escassez, elas aproveitam menos as experiências. E aí, quando eu li isso, né, retomando esse conceito, eu pensei muito sobre como que era essa minha sensação de ir para a praia. Eu não ia para a praia, ou seja, eu não aproveitava aquele momento porque eu estava tendo este afunilamento. A minha atenção não estava sendo para aproveite o fim de semana, vai na praia, né? Toma um sol, curte a natureza. Não, o meu foco estava, eu vou gastar 10 reais de combustível. Então, a experiência do momento, ela era prejudicada pelo afunilamento atencional. Porque a minha mente, a minha atenção, ela entrava no funil da escassez. E isso é muito interessante. Daí tu pode pensar aí na tua vida se tu já não viveu algum momento assim e a repercussão que isso gera. Foi feito um estudo, inclusive aqui no Brasil, tem uma revisão, eu vou deixar essa revisão aqui indicada na descrição do vídeo, que é uma revisão que fala sobre todas essas teorias de escassez. E dentro desta revisão ela discute um artigo que foi desenvolvido aqui no Brasil, inclusive, tem até uma TED de um cara, eu não lembro exatamente o nome dele, mas se tu colocar escassez escassez TED Fortaleza, tu vai achar. É uma TED deste pesquisador que avaliou agricultores. Os agricultores, eles sofrem muito com essa escassez de água.
E aí eles fizeram uma pesquisa avaliando a perspectiva dessas pessoas em relação à escassez. Uma coisa que eu não falei, que é muito real, né? A escassez ela é de qualquer coisa, como eu disse lá no início, é de tempo, é de sono, é de dinheiro. Eu tô focando no dinheiro, mas poderia ser qualquer outra coisa. E aí esse pesquisador, ele avaliou esses agricultores antes e depois da chuva, mas ele também fez uma manipulação, assim, de mandar uma mensagem para as pessoas, dizendo assim, olha, esse ano vai ser de seca. E um outro grupo dizendo assim, olha, esse ano vai ser de chuva. E aí depois fazer testes para ver qual era a capacidade da função executiva deles, né? Ou seja, essa capacidade de memória de trabalho, essa capacidade de ter essa cognição ativa, o foco atencional ativo, essa capacidade cognitiva. O que eles descobriram? Que aqueles que eles mandavam a mensagem dizendo que teria seca, e aí depois eles faziam um teste com várias palavras que eram meio estranhas, assim, tipo, falavam o nome de uma palavra estranha, como afim, ananamá, sei lá, né? Umas coisas assim meio maluca, e no meio colocava a palavra água. Aqueles que sentiram e que receberam a mensagem que não teria água naquele ano, eles conseguiam identificar melhor a palavra água do que aqueles que não tinham tido essa informação de escassez, que tinham essa informação de abundância. Ou seja, eles entravam no funil da escassez, porque eles tinham esse afunilamento, né? Tipo, contexto nada a ver, e eles escutavam a palavra água. Entretanto, eles iam pior no controle de impulsividade, eles iam pior nos testes de cognição, eles não conseguiam ter a mesma atenção para outras coisas, a não ser para a falta de água. Então, tinha esse afunilamento. E aí a gente consegue entender no nosso dia a dia. Como eu dei o exemplo de eu indo para a praia pensando na gasolina. Quando nós temos e vivemos esta escassez, a nossa atenção está direcionada para isso. E tudo aquilo que nós direcionamos a nossa atenção, nós potencializamos. É só tu pensar assim, eu quero comprar um carro preto do modelo tal. Tu sai na rua, tu só enxerga aquele carro preto do modelo tal. Quando tu olha muito para uma coisa, tu potencializa aquilo. Quando tu olha muito para a escassez, tu tá potencializando essa escassez. Tu tá tornando ela mais viva dentro de ti. E aí tu tá sentindo, inclusive, a sensação de não ter, mesmo que tu tenha. E esse processo, então, no momento que eu tenho um afunilamento atencional, a minha atenção ela é direcionada para esse problema. Porque qualquer coisa que aconteça, se eu tenho dificuldade para arcar com meus compromissos, qualquer coisa que aconteça faz com que a minha atenção seja direcionada para esse problema. E aí entra o grande problema desse primeiro ponto, que faz com que o ciclo da escassez perpetue. Pessoas que sempre estão dentro desta condição têm maior tendência de fazer dívidas. Por quê? Porque quando a dívida é apresentada, aquilo é visto como se fosse a melhor solução diante daquele problema. E aí eu volto para o exemplo da Antônia, que era essa minha cliente que ganhava em torno de 45, 50 mil por mês. Ela tem empréstimo de casa, ela tem empréstimo de carro, ela parcela todas as viagens no cartão de crédito, ela parcelou todos os seus móveis, ela parcelou a reforma do escritório, tudo na vida é empréstimo. E a solução para reorganizar a vida é fazer um novo empréstimo. Então, pessoas que têm essa perspectiva de escassez ativa, elas têm uma tendência a entrar nesse ciclo e não sair mais. Por quê? Eu tenho uma perspectiva de escassez, o meu foco atencional está sempre direcionado para isso. Então, tudo entra no funil e me leva ao pensamento de falta. E aí eu fico com aquela sensação de dor. Tá me faltando algo, eu tô com um problema. Sempre que nós, seres humanos, nos vemos em risco, nós buscamos soluções. E o empréstimo entra como uma luva aqui, como uma mega solução. Ela vai solucionar o meu problema atual. E essas pessoas, elas têm uma menor capacidade de perspectiva futura. Porque pagar a dívida ou perceber o impacto dos juros na minha vida, isso é no longo prazo. Mas se eu pegar agora essa dívida vai solucionar o meu problema. Então, eu não tenho outra alternativa que não seja pegar esse empréstimo. E aí essas pessoas, elas entram neste looping de pegar um empréstimo e arcar com esse empréstimo. Na maior parte das vezes são pessoas bem preocupadas, que têm um nível de ansiedade alto, e aí então elas têm uma preocupação de pagar esse empréstimo.
e elas seguem gastando, e aí isso vira uma bola de neve que não tem mais. Então, quando a gente fala em ciclo de escassez, que a pobreza ela perpetua, um dos aspectos é isso. Eu tenho um afunilamento atencional, eu tenho um problema, ser humano diante de problema busca a solução, busca uma alternativa facilitada, o empréstimo cai como uma luva nesse processo e eu entro em ciclo de endividamento. E eu tenho um endividamento hoje e o próximo endividamento, a próxima dívida que me oferecerem é a solução para resolver minha vida. E aí eu gasto muito mais, porque o empréstimo é muito bom no dia de hoje e muito ruim no dia de amanhã, porque eu vou estar pagando um absurdo de juro. Pensa que, com algumas simulações bem simples, eu vou fazer um empréstimo de carro, por exemplo. Se eu tenho um carro que eu vou comprar por 30 mil, eu vou pagar em torno de 70, no mínimo, dentro do empréstimo. Ou seja, eu paguei pelo um bem 30 e 40 mil eu paguei de juro. Então, as pessoas que entram dentro desse ciclo, elas abrem mão do que poderia ser delas em prol desse ciclo. E aí nunca sobra, porque o que era para sobrar, ela está pagando para o banco. E aí entra dentro desse ciclo. Óbvio que isso é casos extremos, mas a teoria da escassez já tem muito sólido que pessoas que têm esta mentalidade de escassez têm uma maior probabilidade de pagar dívida. E quando pegam dívida, diminui ainda mais sua capacidade cognitiva, diminui ainda mais o seu desempenho na execução de algumas tarefas. Foi feito um experimento, sabe aquele joguinho do Angry Birds? Eu já joguei em alguma fase da minha vida. É uns bonequinhos, eu nem lembro direito, acho que tinha que... Não vou dizer porque se eu falar, eu vou falar bobagem. Mas enfim, uns joguinhos no telefone, e o experimento usou uns joguinhos assim, e aí para um grupo eles tinham lá 3 tentativas, para o outro grupo eles tinham 15. Então eles manipulavam a sensação de escassez, né? Ó, quem tem 3 é escasso, quem tem 15 é abundante, tem em excesso. E aí tinha que dar um tirinho lá e conseguir a comidinha aquela. O que eles colocaram à disposição? Empréstimo. Eu poderia pegar um empréstimo com dívida, um empréstimo com dívida é ótimo. Eu poderia pegar um empréstimo com juros ou sem juros. E a análise deles é, primeiro, aquelas pessoas que tinham 3, que eram escassas, no primeiro tiro, elas prestavam mais atenção no foco. Da mesma forma que eu falei antes, né? A pessoa que tem escassez no restaurante, ela acaba olhando, eles então fizeram esse mapeamento ocular, elas acabam olhando mais para o preço. Da mesma forma aqui, se eu tenho escassez, eu vou olhar mais na hora de dar o primeiro tiro. Entretanto, quando me colocam à disposição um empréstimo para que eu consiga comprar tempo futuro, então eu tenho 3 hoje, mas eu posso comprar meus 3 tiros de amanhã. E eu compro meus 3 tiros de amanhã, dá aquela sensação assim, tá, agora a minha vida tá resolvida, porque agora eu tenho em abundância. Mas tu pegou empréstimo, e isso é juro, e tu tem que pagar depois. Então fica esse conflito que não é consciente, e em termos de desempenho, as pessoas que pegaram esse empréstimo e pagaram juros tiveram um pior desempenho do que aquelas que tinham abundância. Provando que o empréstimo, a construção de dívida dentro de perspectivas de escassez, ela alimenta esse ciclo, perpetua a escassez e ainda prejudica as decisões, prejudica essa capacidade de raciocínio, principalmente por este afunilamento atencional. Eu não consigo pensar em mais nada, só consigo pensar que eu tenho que acertar, me deu um alívio imediato, então eu fiquei mais um pouquinho relaxado, mas eu tenho uma dívida para pagar. E aí a coisa degringola de vez. Então, isso é um dos aspectos, e eu diria o principal, e que tem uma literatura mais robusta para provar que nós, aquelas pessoas que têm uma perspectiva de escassez muito forte, têm um afunilamento atencional, têm uma maior predisposição a pegar dívida, e pegando essas dívidas, elas têm uma menor capacidade de raciocínio, de controle inibitório, elas são mais impulsivas, e isso, no longo prazo, só faz com que a escassez aumente ainda mais. E a gente entra dentro desse ciclo e o ciclo não termina nunca. E esse ciclo não termina nunca
porque é como se o teu foco ele fosse, nessa perspectiva de foco atencional, o teu foco ele fosse muito direcionado para o agora, né? Para resolver o problema de agora. Então, pouco importa a minha perspectiva futura, eu preciso com urgência resolver o meu problema agora. Eu preciso com urgência que tu me dê mais tempo para eu dar mais tiro aqui, ó, porque senão eu não vou dar conta de coletar as coisinhas que eu preciso no joguinho do Angry Birds. E aí as decisões são ruins. Então, esse é um primeiro ponto relevante dentro da teoria de escassez. Cuidado! Você sim tem uma maior probabilidade a tua atenção ser direcionada para o problema. Isso faz com que, por vezes, tu perca capacidade de controle inibitório, que é essa tua capacidade de controlar impulsos, que tu perca capacidade de raciocínio e que tu acabe tomando piores decisões. Dentre essas piores decisões, o acúmulo de endividamento. Por quê? Porque tu quer resolver aquele problema naquele momento. Então, esse é um dos principais motivos que fazem com que pessoas que tenham mentalidade de escassez, comportamento e perspectiva de falta perpetuem essa falta. Por outro lado, os pesquisadores têm um argumento de que isso não é de todo mal. Tem um negócio que se chama trade-off, né? Que é a avaliação que tu faz entre duas alternativas. Então, quando tu tem, por exemplo, a perspectiva, eu posso escolher A ou B. Quando tu não tem recurso financeiro, tu tem uma perspectiva de avaliar essas alternativas de uma forma mais atenta, porque afinal de contas o teu orçamento é limitado. Então, tu obrigatoriamente precisa direcionar o funil, né, da tua atenção, precisa direcionar a tua atenção para aquilo ali para te avaliar se aquilo ali é bom ou ruim. E aí os pesquisadores, alguns pesquisadores sugerem que as pessoas que têm escassez, perspectiva de escassez, ou seja, que diante do seu contexto tem falta, elas acabam tendo uma melhor avaliação de trade-off. Elas avaliam melhor as alternativas para decidir qual vai ser a sua decisão. E isso levaria a decisões mais conscientes. Entretanto, eu faço um contraponto neste ponto. Por quê? O que adianta, e nessa TED de Fortaleza, de escassez, ele fala até isso, né? O que adianta eu saber, por exemplo, os preços das coisas? Porque no experimento do restaurante, eles provam que aquelas pessoas que tinham um contexto de escassez e olhavam mais no cardápio o preço, elas também lembravam melhor dos preços de quanto que estava cada prato. Claro, elas tinham que se preocupar com isso. E quando tu tem uma disponibilidade de recursos, tu não tem mais essa preocupação. Mas do que adianta eu lembrar do preço se a minha capacidade de tomada de decisão vai ser prejudicada? Nada. Então, assim, embora as pesquisas mostrem que eu tenho essa melhor avaliação de custo-benefício, porque realmente eu não tenho disponibilidade para fazer tudo, então eu tenho que escolher entre as coisas, e isso faz com que eu tenha uma decisão mais consciente, porque eu vou ter que avaliar. Embora a escassez me trouxesse esse benefício, na prática, no longo prazo, pouca vantagem isso me dá. Por quê? O que adianta eu avaliar se eu quero comprar uma garrafa ou uma caneca? Se no final das contas eu tô gastando dinheiro igual. E tô entrando dentro do túnel e daqui a pouco vou me endividar. Então, é como se, assim, eles tivessem este melhor desempenho na avaliação do trade-off, mas isso não os afastassem de entrar dentro do ciclo de perpetuar a escassez. E aí não adianta muito, né, a gente lembrar de qual é o preço que eu paguei ontem, porque isso não vai fazer grandes diferenças na minha vida. Inclusive, eu falo com os meus clientes, né? Nosso objetivo aqui é tornar o fluxo de caixa irrelevante. Por que eu tenho como objetivo com os meus clientes tornar o fluxo de caixa irrelevante? Pensa comigo. Se tu todos os dias tem a tua obrigação de olhar o fluxo de caixa, significa que tu tá ainda no início da escada. Que tu não criou maturidade, que tu não criou consciência suficiente, que tu não sabe quanto tu ganha, quanto que tu gasta. Então, tu tá no início da escada, tu precisa fazer isso. Depois, aquilo vai se automatizar de uma forma tão natural, tu vai ter decisões financeiras tão conscientes que o fluxo de caixa vai servir apenas como um registro
mas ele não vai ser mais o norteador geral de tudo. Por quê? Porque tu já introduziu aquilo como um estilo de vida. Então, tu não precisa mais ficar olhando quanto tu gastou no cafezinho. Tu não precisa mais ficar cuidando quanto que tu gastou em roupa. Porque tu vai ter uma consciência financeira que vai fazer com que automaticamente tu tome melhores decisões. Então, o meu objetivo com meus clientes é fazer com que o fluxo de caixa se torne relevante. Porque nós automatizamos tanto as boas decisões que eu vou tomar uma boa decisão, mesmo não olhando para o fluxo de caixa. E aí a mesma coisa eu chamo atenção para este ponto, né? Que seria um benefício as pessoas com escassez terem esta avaliação de trade-off. E eu digo que sim, entretanto, tu tem que saber usar. Porque se tu não souber usar a teu favor, isso de pouco vai adiantar. Não adianta eu saber o custo-benefício de comprar a garrafa ou a caneca se eu vou sair comprando, mesmo sem ter condição de pagar. Então, eu coloco essa vírgulazinha, assim, né, nessa perspectiva de que eles teriam uma vantagem nesse sentido, porque de pouco adianta ter essa vantagem se a decisão final vai ser seguir comprando, né? Eu teria que ter uma perspectiva de que eu iria investir, de que eu iria montar uma segurança financeira, e o que os estudos mostram é que não, né? Que isso não acontece. Então, nós temos que ter esse cuidado. Aí tu pode pensar assim, tá, mas Jéssica, tu falou lá no início que tu também tinha essa mentalidade. Então, tu também entra nesses ciclos, e aí eu te digo assim, eu não entro nesses ciclos de dívida, e aí até um cuidado que eu te alerto, né? Eu não entro dentro desses ciclos de dívida porque eu tenho uma perspectiva muito rigorosa em relação a isso. Entretanto, eu desfrutava menos das experiências. Coisas que por vezes nem custavam dinheiro, tipo, vamos fazer um piquenique na beira-mar. E eu já ficava, ai, mas e eu tenho que fazer isso porque tem aquela coisa, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tipo, a cabeça sempre tá pensando nisso, sabe? Então, por vezes, pode ser que teu perfil pode ser parecido com o meu, que tu não entre no ciclo de escassez e efetivamente faça dívida, mas isso prejudica inclusive a tua qualidade de vida, teu bem-estar. Então, nós temos que ter cuidado com esse tipo de mentalidade. Tem aquela analogia do copo quase cheio. A gente tem a tendência de olhar, o copo tá assim, né? Falta só um tiquinho assim para encher. E aí tu olha só para a parte que tá vazia, mas tu não olha para a parte que já tá quase cheia. E aí a gente tem essa tendência, e isso é uma perspectiva de escassez. Então, pode ser que tu não entre no ciclo, assim como eu não entro, de fazer dívida, porque, como eu disse, eu sou muito mais chato na parte de organização e de aversão ao risco, no sentido dívida gera risco, porque tu tem que pagar e tu pode falir por causa disso. Então, eu tenho uma aversão muito grande à dívida. E, entretanto, a perspectiva de escassez fazia com que eu vivenciasse pior as experiências. E isso prejudica o meu bem-estar, isso prejudica a minha satisfação de vida. Então, a gente tem que ter esse cuidado, que não é só absoluto o aspecto de tipo, eu vou ter a mentalidade de escassez, eu vou fazer dívida e isso vai prejudicar no longo prazo os números. Não, isso também prejudica estado de espírito. Porque ter esta perspectiva de escassez psicologicamente é ruim. E aí a gente tem que cuidar. Portanto, perceba isso e não deixe que isso se acumule para que isso não afete o teu estado emocional. Lembra, saúde financeira é questão de saúde mental. Então, se nós tivermos uma perspectiva de escassez muito alta, nossa saúde mental também vai estar prejudicada. E aí eu fiz esse adendo, né? Essa parte paralela para introduzir esse cuidado, digamos assim. Porque é bem importante, é relevante para mim esse conhecimento e espero que para ti também seja relevante se tu tiveres esse mesmo tipo de perspectiva. Aproveitando, vou tomar uma aguinha e convido para curtir, compartilhar se esse vídeo está te contribuindo, né? E realmente gerando algum tipo de insight interessante para você. Curta, compartilha, que isso não é nada escasso, não custa nada, não vai dar afunilamento atencional. Então curte, compartilha esse vídeo. Vamos fazer com que esses conhecimentos de finanças comportamentais, embasado em ciência, possam atingir e melhorar a vida de cada vez mais pessoas. Vou tomar a minha água, enquanto isso você curte e compartilha. Espero que o barulho não apareça aí. Agora que você já curtiu e já compartilhou, voltamos. O último aspecto, então, a gente passou por ciclo de escassez. Ele gera um afunilamento, pode gerar dívida.
Além disso, tem esse trade-off, né, entre que a minha avaliação de custo-benefício ela é beneficiada, entretanto, eu não uso esse benefício para muita coisa, então fica ali naquela, né, questão. E por fim, mas não menos importante, há evidências de que essas perspectivas de escassez façam com que nós tenhamos uma menor capacidade de controle inibitório e com isso nós sejamos mais imediatistas. Então, aquelas pessoas que têm uma falta, elas têm uma tendência a querer ainda mais no presente. E como eu já comentei, eu estudei pessoas de baixa renda, e aí agora fazendo um comparativo com baixa renda, quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, eu visitei muitas famílias que eram beneficiárias do Bolsa Família. E o que nós percebíamos é que a perspectiva de longo prazo delas era muito, muito, muito curta, porque elas precisavam resolver o dia seguinte. Então a perspectiva delas de longo prazo é curta, sabe? E aí com isso elas gastavam em coisas como elas compravam erva mate, que é uma coisa que todos no Rio Grande do Sul quase tomam chimarrão, cigarro, bebida. Inclusive neste estudo, que é um estudo que faz uma revisão de todos os estudos sobre escassez, ele fala sobre isso, que as pessoas que têm essa escassez, elas têm uma maior tendência a gastar com cigarro, gastar com bebida, gastar com coisas que nada tem de construtivo, mas que dentro deste afunilamento é como se fosse um regulador emocional e façam com que amenize essa ansiedade em relação ao dinheiro. E aí ela gasta com essas coisas que são viciantes, digamos assim, como se desse no cérebro uma equilibrada. E aí acaba que as pessoas que têm essa escassez, e não só a escassez do ponto de vista absoluta, que nem eu estava dando o exemplo, dei o exemplo só para ficar mais claro, mas aquelas pessoas que têm, como a minha cliente Antônia, que ganham um bom salário, mas que não consegue viver com esse salário, tem uma tendência absurda de querer antecipar os prazeres. Então, são pessoas que vão ter uma menor capacidade de adiar a recompensa. Eu quero hoje. Dito isso, todos esses aspectos fazem com que a gente aumente a escassez, né? Se eu só me preocupo com a falta de dinheiro, eu faço dívida, eu até consigo comparar as coisas, mas acabo gastando e gasto isso antes de ter condições, o que eu estou fazendo? Alimentando o ciclo da escassez. Então, o que era ruim fica pior. Eu só fico alimentando isso. Por isso que a gente fala que tem alguns artigos e alguns livros que usam o termo, né? A pobreza, e aí eles usam o termo pobreza, mas eu poderia trocar por a escassez gruda. Porque tu te acostuma a viver naquele contexto. Tu te acostuma a viver escasso. Tu está ali imerso naquele ambiente, sendo envolvido por esses ciclos. E aí tu não consegue sair desses loopings. Então a gente tem que ter um olhar atento para esses loopings, para que a gente consiga olhar e dizer assim, opa, peraí, eu não quero seguir repetindo isso aqui, vamos ter uma atenção. E aí tu pode pensar, ok, Jéssica, entendi, isso tem repercussões no cérebro? As pesquisas em relação à repercussão no cérebro da escassez, elas ainda são bem incipientes. O que isso significa? São muito recentes, nós não temos ainda várias pesquisas, mas algumas já mostram evidências bem interessantes. Em uma especial, eles fizeram uns testes, né? Por exemplo, pegaram uma carta cheia de pontinhos, assim, e outra carta cheia de pontinhos. E aí a pessoa tinha que dizer quantos pontos, quais das cartas tinham mais pontinhos. Um outro, dentro do mesmo, são 3 testezinhos, né? O outro teste era vários pontinhos e aí, quantos pontinhos tem ali? Mais do que o valor ou menos, né? E um outro era um círculozinho assim, tipo um gráfico de pizza e um triângulozinho. Esse triângulo encaixa nesse gráfico de pizza? E aí a pessoa podia acertar ou errar. E aí tinham pessoas que tinham mais ficha, mais token para apostar e outras menos. Só que se elas errassem, elas só poderiam ir para a próxima fase se ela tivesse no mínimo um token. E aí um grupo tinha, 3 tokens e o outro tinha 15 tokens. E aí eles manipulavam os resultados, porque não tinha como saber exatamente qual era o resultado. Porque tu imagina, tu te dá uma tela com um monte de pontinho, quantos pontinhos tem aí? Tu não vai conseguir contar os pontinhos, eles estão soltos na tela de forma aleatória. Então eles manipulavam o resultado.
Para que tu conseguisse se sentir abundante ou escasso, eles manipulavam o resultado. Para o grupo de escasso, eles diziam que, mesmo que tu acertasse, eles diziam que tu tinha errado, para te tirar os teus tokens. E aquele grupo que era abundante, eles diziam que estava certo, para te dar mais token. Então, sempre tinha esse contexto de escassez e abundância. E eles manipulavam esses dois grupos para que esses dois grupos se sentissem e estivessem efetivamente em escassez e abundância. E depois disso, eles colocavam essas pessoas a fazer compra. E aí colocavam 144 itens dentro de um sisteminha e as pessoas tinham que fazer lá dizer quanto que pagariam por aqueles itens. E aí o resultado mostrou que essas pessoas, na hora de fazer as suas apostas, na hora de comprar, elas tinham uma área do cérebro que se chama córtex frontal órbito frontal mais ativa. E o dorso lateral esquerdo, córtex pré-frontal dorso lateral esquerdo, menos ativo. O que isso representa? O órbito frontal, ela é uma área do cérebro que está muito vinculada com percepção de valor subjetivo. Então, se eu estou escassa e eu estou com afunilamento atencional, pensando que eu não dei conta de fazer o processo dos testes lá porque me faltou recurso, eu estou com um afunilamento lá. Então, a minha percepção subjetiva, ela está um pouco distorcida. E acaba que as pessoas que estão escassas, elas dão mais valor subjetivo às coisas do que as pessoas que têm abundância, que estão com disponibilidade, perspectiva de disponibilidade. E aí o que esse estudo mostrou, comprovou isso, né? Essa área do cérebro, a área do órbito frontal, ficou mais ativa e o córtex pré-frontal dorso lateral menos ativa nas pessoas que estavam em condição de escassez. O que é o dorso lateral, que eu já falei dele várias vezes? Ele é a parte do cérebro que ela é mais planejadora, ela consegue fazer as análises, ela está envolvidíssima em tomada de decisão. Então pensa, eu tenho uma área do cérebro que está mais envolvida em valor subjetivo e uma área do cérebro que é mais racional, mais desligada. Comprovando que, sim, diante de escassez, a nossa tomada de decisão ela fica um tanto quanto prejudicada. E que, por vezes, isso pode ser um aspecto que faça com que a gente tome piores decisões, como comprovado nos outros estudos, fazendo com que a gente se endivide mais, fazendo com que, na hora de escolher, eu até saiba o preço das coisas, mas acaba comprando igual, que eu antecipe prazeres que eu ainda não tenho condições de pagar, então eu sou mais imediatista, porque realmente a minha capacidade de tomar boas decisões fica comprometida, porque eu tenho um afunilamento atencional. Eu estou pensando só no problema. Então, a minha capacidade de analisar o todo fica prejudicada. Eu acabo sendo menos estratégica na hora de tomar decisões e vivenciando pior os momentos, como disse o Kahneman e como eu contei sobre o fato de eu ir para a praia e ficar pensando no combustível. Então, tudo isso mostra que nós temos que ter uma preocupação muito grande com os aspectos inerentes à escassez, porque isso realmente repercute no nosso dia a dia. Repercute na nossa sensação, repercute nos nossos resultados financeiros, repercute na nossa tomada de decisão e, como esse estudo mostrou, repercute até no nosso cérebro. E se nós nos acostumarmos com esse padrão de sempre estar olhando para o copo quase cheio, olhando só para a parte vazia do copo, nós vamos sempre estar buscando o que está faltando e nunca vamos nos sentir realizados com aquilo que a gente já conquistou. E isso é péssimo, tanto do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista psicológico, para buscar ainda melhores resultados financeiros. Então a gente tem que ter cuidado com isso. E aí, já entrando nas soluções, uma solução é essa. Entenda, se tu tem essa perspectiva de escassez muito ativa, cuidado, presta atenção. Como eu disse lá no início, né? Pensamento de escassez, ele altera teu pensamento, altera tuas decisões e altera teu comportamento. Se tu, a partir desse episódio, conseguiu identificar que tu tem uma tendência a olhar para o copo para a parte vazia do copo, cuidado, porque pode ser que tu não esteja valorizando o processo e isso te deixa ainda mais desmotivado para seguir caminhando e buscar os teus sonhos, buscar os teus objetivos. Porque tu tá sempre frustrado olhando com o que tá faltando. É o sono que tu não dormiu,
é o sistema que tu queria no computador e que não tem, é o dinheiro pro almoço que tu queria almoçar e que tu não tem, é a condição para ir viajar tranquilo que tu não tem. Tu está sempre olhando para a falta, mas tu não olhou pro copo com o quanto que tu já encheu. E isso muda, inclusive, a tua perspectiva neurobiológica. Muda as áreas do cérebro que vão ativar, te tornando menos racional, te tornando uma pessoa mais impulsiva, te tornando mais predisposto a acumular dívida, como se aquilo fosse a única solução possível diante das circunstâncias. Então, um primeiro ponto, e isso é quase a solução que eu dou em quase todos os episódios, né? Um primeiro ponto é, se você identificou que você tem esta perspectiva, cuide os seus pensamentos. Tu vai controlar teu pensamento? Não. Mas se tu tiver, sabe aquela coisa assim? Pensa, tem coisas na vida que se nós não estivermos com o nosso olhar atento para ver aquilo acontecendo, aquilo acontece e a gente não vê. Agora, se tu tiver com teu olhar atento para aquilo, tu vai ver aquilo acontecer, vai perceber, vai analisar e na próxima vez pode ser que tu melhore. Meu convite é esse. Que tu pare e analise o que tu pensou na hora que tu reagiu. Exemplo, eu, né? Vou sair para ir pra praia, que nem eu dei o exemplo do combustível na praia. Se eu pensar, putz, mas eu vou gastar combustível, eu tenho que automaticamente fazer quase que a gente chama isso de uma estratégia intrapsíquica, que é mudar a minha perspectiva de ótica para que eu consiga ser mais realista ao analisar aquela situação. Para que essa sensação de escassez ela não seja perpetuada. E isso afete, inclusive, meu bem-estar. Então, eu tenho que olhar e dizer assim, tá, peraí. Eu vou gastar combustível? Eu vou. Mas o quanto isso vai impactar no meu orçamento? Não vai impactar grandes coisas. E o quanto vai me trazer um benefício de bem-estar eu ir para praia, ter um contato com a natureza, bom, então minimiza aí essa sensação porque isso é uma perspectiva distorcida. Tu tá distorcendo uma ótica que não é real. Agora vamos para um outro contexto. Eu tenho um costume de fazer dívida. Para e pensa, tá, eu sei que eu tenho uma predisposição a querer aceitar esta dívida porque eu acho que esta é a única solução possível. Quais as consequências reais que fazer esta dívida vai me gerar? Quanto eu vou pagar de juro? Qual vai ser o prejuízo que eu vou ter? Isso que eu tô querendo fazer com a dívida, digamos, uma reforma da casa, isso realmente é necessário? Vou sentar, vou conversar com mais pessoas, vou expor esta situação para mais pessoas, para que eu não tome uma decisão distorcida baseada na escassez. E aí tu começa a olhar de forma realista aquela situação e minimizar as distorções induzidas pela tua perspectiva de falta. E aí tu consegue ir iniciando, né, a romper esse processo que é esse looping de escassez, para que tu não entre nesse looping, não saia mais e acabe ficando sempre com essa sensação de falta. Então essa é uma estratégia bem interessante, uma estratégia de mudança intrapsíquica e também uma mudança ambiental, né? Busque pessoas aos quais tu possa compartilhar e agregar, busque alterar teu ambiente, por vezes que se tu perceber que tu tem uma tendência à escassez, e organiza o ambiente para dizer assim, não, eu tenho uma tendência à escassez, eu tenho uma tendência, por exemplo, a não querer gastar com absolutamente nada, porque eu podia ir para essa ótica também, né? Hoje o objetivo era trazer a base da teoria de escassez, mas eu posso trazer um episódio discutindo só o fato de muitas pessoas terem uma dificuldade tremenda de comprar. E aí tu tem que olhar também para essa ótica de forma realista e daqui a pouco guardar um orçamento destinado para, isso aqui eu vou guardar para essa compra aqui. Porque senão eu vou alimentar essa sensação de falta dentro de mim, como se eu não pudesse comprar um blazer, como se eu não pudesse comprar uma camisa. Não, peraí, eu posso. Eu só preciso organizar de forma que eu não me sinta culpada por isso. E aí tu vai fazer uma mudança ambiental. Então, essas duas mudanças, elas vão agregar dentro dessa estrutura para minimizar o impacto dessa mentalidade de escassez e tu conseguir desfrutar o melhor que tu pode da vida. E com isso também ter melhores resultados e no ciclo da escassez, olhando pelo ponto de vista financeiro, também não entrar no looping e daqui a pouco ter realmente falta de dinheiro. Porque quem entra nesse looping de dívida, realmente no longo prazo, acaba entrando, se iniciou sem ter, no final das contas eu tô com um problema financeiro.
Então era isso que eu queria trazer hoje, né? Dizer que existe esta teoria da escassez, dizer que existe esse afunilamento atencional, que eles chamam de túnel de escassez, que realmente leva a uma maior probabilidade à dívida, já leva a uma menor probabilidade de boas decisões e que a gente tem que estar atento para que a gente não repita esses padrões e acaba entrando nesse ciclo e não saindo mais. Espero que tu tenha te apropriado dessas informações e consiga tirar proveito de algumas das estratégias que eu trouxe aqui e dos conhecimentos que eu trouxe para melhorar as tuas decisões e não entrar nesses loopings de escassez. O meu muito obrigada e até o próximo episódio.